Bom dia, paz seja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nele e por Ele são todas as coisas. Somente Ele tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há. Porque Ele os fez, a Ele pertence. Ele tem poder para transformar e renovar e restaurar. Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Coloque-se debaixo das potentes mãos do Senhor. Obedeça o seu comando e a sua voz. Entregue-se, renda-se ao Senhor e Ele cuidará de ti. Creia, porque Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Amém? Eu vou deixar aqui o meu recado. Deixe o seu like. O seu like vai nos ajudar a ter visibilidade, a alcançar mais vida. Compartilhe essa mensagem. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra e de ouvir a palavra de ânimo, de força e sabedoria, compartilhe essa mensagem. E você que tem visto o conteúdo, tem gostado das mensagens, da palavra do Senhor, mas ainda não se inscreveu, eu peço a você, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a alcançar vidas, porque esse é o propósito, o objetivo desse canal. Levar a palavra do Senhor a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o propósito, esta é a vontade e o desejo do meu coração, fazer o ide do Senhor, estar debaixo do comando daquele que vive e daquele que reina, porque Jesus é Senhor, é Deus, é santo e é fiel. Nele e por Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos e os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Busca a sua face. Busque a sua presença. Se coloque diante dEle. E creia que Ele é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Ele perdoa os nossos pecados. Ele sara as nossas feridas, Ele limpa o nosso coração e Ele transforma a nossa mente, Ele renova, Ele restaura, Ele nos edifica, Ele nos santifica, porque Ele é Senhor e Ele é Deus. Ele verteu o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de ti, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos nós venhamos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos. Jesus te ama e vai mudar a tua história. Creia no poder do nome daquele que é Senhor e Deus. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Hoje eu vou deixar aqui para a nossa meditação o Salmo 32, Masquil de Davi, aonde Davi confessou diante do Senhor o seu pecado e foi perdoado. Que hoje nós possamos estar refletindo e pensando e nos posicionando diante do Senhor. E creia, querido, Ele perdoa. Não importa quão terrível tenha sido a vida, quão trágica tenha sido a tua vida, ou quais as coisas que você tenha feito. O arrependimento sincero quebranta o coração. Deus não resiste a um coração quebrantado. E Deus perdoa aqueles que se arrependem e abandonam o seu pecado. Amém? Vamos ler? A palavra está escrita assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio
tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Que nós possamos fazer como Davi, buscar o Senhor enquanto se pode achar, chamar o teu nome enquanto ele está perto, porque a palavra mesmo vem dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer, nem os teus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Mas o que faz separação entre o homem e Deus são os pecados de iniquidade, são os nossos pecados. Que nós possamos confessar diante do Senhor e nos arrepender com sinceridade de alma e sair daquilo que nos afasta do Senhor e andar nos seus caminhos. Que nós possamos fazer como o rei Davi, que cometeu erros, cometeu pecados, mas quando foi tratado, quando foi redarguido, quando foi confrontado pelo Senhor, ele se arrependeu e ele pediu perdão e o Senhor o perdoou. Que nós possamos colocar nos nossos olhos e os nossos ouvidos atentos à face e à voz do Espírito, para buscar a presença daquele que vive e daquele que reina. Esse texto vem dizendo que Davi disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. É assim que Deus faz, querido. Quando nós confessamos diante dele as nossas transgressões e nos arrependemos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é o nosso advogado diante do Senhor. Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Ele cravou na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue para que não houvesse mais condenação sobre a nossa vida. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Que nós possamos ser gratos ao Senhor pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, por amor das nossas vidas. Porque ele nos dá a liberdade, ele nos traz santificação, salvação, transformação. Davi diz aqui: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso é o Senhor na tua vida, querido. Ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos guia. E ele diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Que nós possamos ser atentos, sinceros e ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque nós prestaremos conta de todas as palavras que nós deliberadamente dissermos. Nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós falarmos. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o outro, com o que dizem, com o que falam, e nos esquecemos que nós vamos dar conta daquilo que falamos, daquilo que proclamamos com os nossos lábios. Coloca água na boca quando você não souber o que fazer. Se você está passando por tormenta, se a sua casa está sofrendo com as afrontas do inimigo, busca no Senhor a sua segurança, busque no Senhor a paz que excede todo entendimento, confia em Jesus e coloque a mão sobre a tua boca, para que você não delibera palavra que depois venha trazer dor, sofrimento e arrependimento. E que o Senhor possa ser o guia da tua alma, para que você ande nos caminhos do Senhor. E a palavra vem dizendo assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Que a misericórdia do Senhor te cerque, porque as misericórdias do Senhor se renovarão todas as manhãs. Que as misericórdias renovadas do Senhor nesse dia de hoje estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa meditar nesse salmo e entender que Deus é perdoador. Ele é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. E quando nós estamos diante dele com sinceridade de alma, quando nós rasgamos a nossa alma diante da presença dele, confessamos os nossos pecados e nos rendemos aos seus pés, ele é fiel e justo. Ele é Senhor. Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor todos os dias, tomá-la como exemplo. Porque se você fazer meditação e ler a palavra do Senhor e estar atento,
você vai descobrir que houve homens, reis, que tinham tudo, que começaram o seu reinado de uma forma abençoada. Mas, de repente, começaram a sair da presença do Senhor, a desobedecer, a endurecer a sua cerviz e pagaram preço. Porque aquele que se torna inimigo de Deus recebe a sua ira, recebe a sua condenação. Em 2 Crônicas 25, fala do rei Amazias, um rei que começou bem. Ele começou a reinar com 25 anos e começou a fazer as coisas que agradavam os olhos do Senhor. E de repente vem uma guerra e ele se levanta e ele contrata os homens de Benjamim para que esteja junto com seu exército, para poder entrar na batalha. Porém, o Senhor envia um homem de Deus, um profeta, que vai diante dele e pede para ele ir somente com o povo de Judá, somente com o seu povo à guerra. E ele fica preocupado com os talentos de ouro que ele já havia pagado aos soldados. E questiona, né? E como é que faz? Já paguei? Falou, mas tem Deus para dar do que tudo isso. Ou seja, creia, você não perde por obedecer ao Senhor. Você perde quando desobedece ao Senhor. E Amazias, naquele momento ali, ele obedeceu ao Senhor e ele mandou aqueles homens embora para sua casa. E ele foi somente com o seu povo, com o povo de Judá, a peleja. Eles se esforçaram ali e ganharam a peleja através do poder do Senhor. Só que quando ele vem dessa peleja, ele toma uma atitude insensata. Porque Deus lhe deu a vitória. Deus esteve com ele na batalha. Mas ao retornar para casa, junto com os despojos, ele trouxe a idolatria. Ele trouxe os deuses daqueles povos, os quais ele venceu. E o profeta vem de encontro a ele e pergunta para ele assim, peraí, como é que você traz para dentro da sua casa os deuses dos povos os quais você venceu? E ele pergunta para o profeta, quem foi que te elegeu meu conselheiro? Ele não deu ouvidos, ele mandou que o profeta se calasse. Ali o profeta entendeu que o Senhor já havia deliberado o castigo sobre a vida de Amazias, porque ele havia saído da presença do Senhor. Que nós possamos tomar como exemplo a história desse rei e ter o entendimento que a presença do Senhor na nossa vida é a prioridade, é o primordial, é o principal, e que nós não podemos nos afastar da presença daquele que vive, daquele que reina, que pode passar céus, terras, mares, mas a presença, a palavra do Senhor não passa, ela vai se cumprir cabalmente. Então nós temos que crer no poder da palavra do Senhor e ficarmos atentos à voz do Espírito Santo e ouvirmos a voz do Senhor no nosso coração e andarmos segundo o propósito do Senhor na nossa vida. Porque Jesus te ama, querido. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que lhe apraz. Que ela seja no dia de hoje vida e prosperidade sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história. Que a palavra do Senhor possa trazer ao teu coração alívio, a resposta a qual você tem buscado. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero te dizer que Jesus ainda continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele é fiel e é justo. E ele cumpre a sua palavra. Entregue-se e renda-se diante dele. Você que ainda não o aceitou como seu único e suficiente Salvador, eu quero te pedir, confesse como seu Senhor e Deus. Peça para ele escrever o seu nome no livro da vida. E renda-se e entregue-se a ele. Permita que ele te conduza pelo caminho que se deve andar. Jesus te ama e vai mudar a tua vida. E que você tenha um dia de bênção e seja você, no dia de hoje, uma bênção. Deixe o seu like. Compartilhe essa mensagem e se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a propagar o reino, a propagar a palavra que cura, que salva, que liberta toda criatura. Esse é o objetivo e esse é o desejo do nosso coração, alcançarmos vidas para o reino. Que o Senhor te abençoe e te guarde.